Voltamos com o Observatório da Imprensa, que hoje fala sobre o desafio da mídia de superar tabus impostos pelas religiões em um país que, pela Constituição, é um Estado laico. Jacira, eu queria que você trouxesse aqui para o telespectador, mas sobretudo para a telespectadora, digamos, esse seu trabalho no Instituto Patrícia Galvão e, sobretudo, aquilo que a Nilceia falou, desses grupos de católicas assumidas mesmo, que são a favor do aborto, não é? Porque essa polarização tem que ser quebrada, não é? Eu acho que é isso que é importante, mostrar que é possível pensar. O livre-arbítrio também, não é? Sobretudo numa época do conhecimento, da informação, a gente não pode parar de pensar. Eu queria que eu ouvisse a sua opinião a respeito e os seus relatos sobre isso. Diniz, é ótimo você trazer essa perspectiva das católicas pelo direito de decidir. Primeiro, tem algo na atuação das católicas que precisa ser chamado a atenção, não só da mídia, mas dos poderes, da população brasileira. As católicas debatem o tema do aborto de forma muito respeitosa, com as posições diferentes das delas dentro da Igreja Católica. Uma outra coisa que as católicas têm colaborado muito para o debate sobre o tema do aborto é na busca da opinião dos segmentos católicos e da população como um todo. Em relação, por exemplo, ao aborto ou à interrupção da gravidez por anencefalia, as católicas encomendaram ao IBOP, a um instituto de pesquisa, uma pesquisa com a população e com os católicos para saber qual era a opinião, qual era a percepção desses segmentos em relação a esse debate. E o que se resultou essa pesquisa? 70% das pessoas que se dizem, que se colocaram como praticante da Igreja Católica, diziam compreender que essa decisão da mulher por interromper uma gravidez de um feto anencéfalo, isso é um feto que não teria perspectiva de vida, seria uma decisão que a própria mulher deveria tomar. Se interrompe a gravidez ou se continua com a gravidez. Então, quer dizer, você tem um grupo de católicas pelo direito de decidir que não quer de jeito nenhum impor a sua visão de mundo, e sim quer trazer o debate direto, transparente e honesto diante de questões tão sérias que estão na sociedade civil. Roseli Fischmann, nós estamos falando de aborto, mas tem outras questões que são tão importantes e que tem a ver também com todo o guarda-chuva da questão do Estado laico, né? É o ensino religioso nas escolas. Como é que você vê essa questão? Porque o assunto está começando, vai ser levado também ao Supremo, não é? Como é que você vê isso? A questão do ensino religioso nas escolas públicas também é um tema antigo, tem sido tratado de uma forma, em algumas vezes, muito interessante, não é? Pela mídia. Me parece que esse já superou um pouco mais, até pela compreensão que o pessoal está tomando, né? De que nós temos no Brasil uma realidade muito clara, onde há escolas confessionais que têm bem definido o seu papel, sua missão, e que não fazem nenhuma propaganda enganosa. Os pais colocam seus filhos dentro de uma escola confessional, ou quando é uma universidade confessional, a pessoa que ali estuda sabe exatamente onde está, né, o que está fazendo, o que foi buscar como valores, inclusive, né, e o que é público, que é de todos, para todos, e se pretende formar, né, como um ideal de ser humano dentro da visão para o Brasil, né, homens e mulheres. E então, nessa questão da escola pública, não há espaço para se fazer proselitismo, para se fazer uma formação religiosa e, sobretudo, a necessidade aí de proteger as crianças de discriminação, né, de todo tipo de constrangimento, porque é ali que elas estão sendo formadas, né, são consciências terras. Então, é muito importante que se possa garantir a essas crianças, né, uma formação que propicie aí a sua autonomia,
autonomia e que depois ela faça suas escolhas, inclusive as religiosas, né? E essa percepção de que a formação religiosa, ela é uma tarefa da família e das próprias comunidades religiosas, até para não existir aí um choque entre a escola pública, que deve servir a todos e todas, como eu dizia, né? E aquilo que a família, então, vai oferecer para essa criança, né? Parece que esse tema vem ganhando espaços. Tenho trabalhado isso aí há mais de 20 anos, como você sabe, né? Já trabalhamos aqui algumas vezes alguns aspectos. Me parece que isso vem ganhando bastante opinião pública, né? E a própria mídia vem percebendo. É um tema que está aí no STF, como você lembrava, né? Mostrando duas coisas. Um lado, a inconstitucionalidade do que está se fazendo na prática por todo o Brasil. Isso é um fato, né? O que existe de violação de direitos aí individuais de crianças, adolescentes e muitas vezes dos próprios professores ou professoras, né, pelo que se faz na escola, escolas com altar montado, fazendo reza ou oração assim no início da aula no pátio, são coisas assim terríveis que realmente dificultam, né? E de outro lado, a discussão que está nessa ação direta de constitucionalidade também, que é o artigo 11 da concordata, né, que você falava que o editorial aí do programa de hoje tratava, não é? Porque estabeleceu ali o ensino confessional, contrariamente ao que está na lei de diretrizes e bases da educação no Brasil. Então, me parece assim, quando você falava dos tabus, né? Então, existem muitos tabus e às vezes a mídia tem dificuldade de trabalhar com dois ao mesmo tempo. Mas no caso do ensino religioso, escolas públicas, é assim, são as crianças, os filhos de todos e todas estão aí, né? Como é que vai se fazer para se garantir, né, essa formação da liberdade de consciência, que no final das contas é o primeiro de todas as liberdades para garantir a própria democracia mesmo, né? Nilceia, tem um casal de telespectadores de Jundiaí, São Paulo, que faz uma pergunta muito engraçada. Queremos o Estado laico a todo momento ou abdicamos dele para aproveitar os feriados religiosos? A Juliana e Fernando Freire, de Jundiaí, São Paulo. São os meus parentes. São freiros também. Eu acho que eles colocam uma questão interessante, porque, de certa maneira, nós estamos habituados a ver os feriados religiosos como parte da paisagem cultural. E acabamos não nos questionando sobre o significado real desses feriados religiosos. Alguns absolutamente incorporados porque a população brasileira hegemonicamente é católica, portanto os feriados católicos mais tradicionais incorporados com a paisagem. E veja, é interessante perceber que ao longo do tempo eles inclusive vão perdendo substância religiosa, claro, e passam a ser incorporados ao calendário, a folga generalizada, e que afinal de contas todos gostam, né? Agora, é evidente que há absurdos de feriados particulares. O de ontem, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu não tenho absolutamente nada contra a celebração da fé de cada um, que é uma decisão absolutamente privada e particular, legítima, e que essa celebração se faça nos dias apropriados. Agora, nós não podemos obrigar a que todos os cidadãos de uma determinada cidade celebrem a fé de um determinado grupo por uma determinada entidade religiosa. Sobretudo, Roseli, é que esse feriado que vocês aí em São Paulo nem souberam, que foi aqui no Rio, o feriado foi proposto pelo então prefeito César Maia para conseguir votos, né? Foi um santo muito popular, São Jorge é muito popular. São Jorge, e ele tascou uma proposta, ninguém teria coragem de vetar, e foi consagrado. Agora, o prejuízo que causou, e sobretudo num país que está em crise, que precisa trabalhar mais, precisa produzir mais, precisa botar a indústria para conseguir competitividade, né? Isso não faz sentido. E a própria igreja hoje tem uma atitude de não fazer feriados com relação a santos, não é? Ela quer pegar as coisas essenciais da fé. Como é que você vê isso, esse feriadismo brasileiro religioso, né?
No caso do São Jorge aí de ontem, de vocês do Rio, ainda é mais interessante porque é um santo caçado, né, pela Igreja Católica, ele já não tem mais uma oficialidade católica, então eu não sei bem como é que está, ele está muito no sincretismo, né, mas enfim, de toda maneira, eu vejo que essa questão do feriado, muitas vezes, ela é buscada até como maneira de tentar dizer, olha, nós temos os feriados, então isso significa que o Estado não seja laico. Não é, o Estado é laico, como está na Constituição, a questão do calendário passa por outras questões, como a ministra do Ministério dizia, né? Aí você tem um problema de mentalidade que vai se formando, uma questão cultural que vira também uma grande festa, o Dia do Repouso, porque o feriado pode ser muito espiritualizado, religioso, mas o ser humano é só a pura carne, né? Então não tem muito jeito, vai descansar mesmo, né? Mas o fato é que isso não anula o que está na legislação, o que está na Constituição brasileira, o artigo 19, que diz que o Estado não pode manter nenhuma religião, nenhuma denominação, nenhuma fé, né? Isso está muito claro, e dizer que todos os brasileiros e brasileiras são iguais. Existe aí um outro debate que é assim, a guarda de dias santificados de outros grupos religiosos minoritários, que são muitos no Brasil, a pluralidade é imensa, e que não é previsto. Então, como lidar com isso frente a compromisso profissional, frente a compromisso escolar, né? Então, por exemplo, o Enem, que acaba não contemplando, né? Acontece sábado e domingo, então ele não contempla quem guarda o sábado. Então, esse tipo de coisa é outro debate. Então, há um lado aí do feriado que também precisa pensar em termos de direito, mas, no geral, me parece que ele precisa ser, sobretudo, sempre visto não como indicador de não haver laicidade, absolutamente, mas como uma questão de mentalidade que vai permanecendo no tempo e de um tempo em que o Brasil mantinha, né, essa união com a Igreja Católica. Foram 400 anos, né, depois que Cabral aqui aportou. Nilceia, para encerrar, questão do aborto. E agora? Quer dizer, já está, a regulamentação já está feita, quer dizer, essa foi uma decisão do Supremo. Agora, existem casos aí que estão correndo e... Exatamente. O mais importante agora é que essa questão seja colocada no devido lugar, ou seja, dentro do sistema de saúde que, por um lado, né, as mulheres efetivamente não precisem mais pedir autorização e, uma vez feito o diagnóstico, comprovado o diagnóstico, possam ser automaticamente assistidas pelos serviços públicos de saúde. E esse é um ponto importantíssimo, porque o sistema público de saúde, aliás, como para outras questões, mas para essa questão precisa se preparar para dar o atendimento adequado às mulheres que vierem tomar a decisão de interromper a gravidez nos casos de anencefalia. Para que não criemos uma vida jurídica ideal e a vida real... Exatamente. Que acabe por ser o direito obstaculizado pelo fato da inexistência dos serviços adequados para a prática ser efetiva. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença da ministra e médica Nilceia Freire, da professora Roseli Fishman e da diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão, Jacira Vieira de Mello. Nosso programa termina aqui, mas continua nas redes sociais e em nosso site, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Afinal, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pela internet, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.